abençoa aos cordeirinhos. Meus irmãos, muito boa noite de paz. Como é que tá a noite de vocês? Estou indo para casa agora. Como é que foi o dia de vocês? Tá tudo bem com todo mundo? Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Obrigado. Irmãos, são exatamente 23 horas e 28 minutos. Essa noite de quarta-feira, estou saindo agora do trabalho e foi um dia abençoado. Foi um dia muito abençoado. Daqui a pouco já vou acordar e ir para fazer compra para a loja. E a gente não para. É uma coisa atrás da outra, mas Deus vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Gente, como eu tô com saudade de vocês. Como eu tô com saudade de vocês. Saudade, tô com saudade. Saudade da igreja, saudade do altar. Saudade de atender agendas, tô com saudade. Saudade de pregar todo dia, tô com saudade. Mas tudo é conforme a vontade de Deus. Marcos Alberto Teles, Deus abençoe, meu amigo. Estamos sobre os cuidados de Deus. Somente sobre os cuidados de Deus. Não é como eu preguei no domingo. Não é os planos de Deus que tem que se adequar aos meus planos. É os meus planos que tem que se adequar aos planos de Deus. Então, tudo que a gente planeja, primeiro vem os planos de Deus, para depois vir os nossos planos. Se Deus quiser mudar todo o processo dos nossos planos, Ele muda. E Deus, Ele não precisa pedir opinião. Deus não precisa não precisa que a situação esteja favorável a nós. Deus vai lá e simplesmente muda. Basta Ele querer. Deus pode? Pode. Mas a pergunta é, Ele quer? Se Ele não quer, Ele não faz. Às vezes a gente ora e fala para Deus, pede para Deus tanto. Guilherme, meu amigo, saindo agora, profeta. Às vezes a gente ora, fala com Deus, pede isso, pede aquilo. E a última coisa que a gente se preocupa é se tudo que a gente pede é da vontade dele. Estamos tão preocupados com a nossa vontade, estamos tão preocupados com a nossa necessidade do agora, e a gente é tão imediatista que tudo que a gente pede, a gente quer para logo. Tudo que a gente pede, a gente quer que aconteça já da noite pro dia, a gente quer dormir e acordar com umas coisas, com a situação resolvida, mas tudo há um processo que a gente precisa passar, e às vezes o processo ele é demorado e doloroso. Essa é a verdade.
Às vezes o processo é doloroso e é demorado. E isso é o que nos afeta de alguma forma, porque a gente acha que tudo tem que ser no nosso tempo. A gente acha que tudo que a gente pede tem que acontecer no nosso tempo, no nosso jeito, da nossa forma, e com Deus não é desse jeito. Com Deus é no tempo dele, é quando ele quiser fazer. Tudo que a gente precisa é pedir que ele tenha misericórdia de nós para que ele faça conforme o nosso querer. E a gente tem que entender que se ele fizer ou não, ele vai continuar sendo Deus. E isso incomoda o ser humano. Pra gente, às vezes, é mais fácil tentar entender os processos de Deus em nossas vidas do que tentarmos burlar o processo que Deus tem para nossas vidas. Então, sempre temos que estar adequados e enquadrados nos processos de Deus. Você lembra do povo de Israel, quando o povo saía dos processos, quando o povo queria sair do processo, queria burlar o processo de Deus? Deus sempre tinha um jeito de trazer o povo de volta para o processo, porque não dá para fugir do processo que Deus tem para nossas vidas. Nem sempre, guarda isso aí, nem sempre a gente vai ter tudo o que queremos, e às vezes o que queremos não é o que precisamos, e há um grande paradoxo aqui, porque Deus, ele sempre vê o que nós precisamos e não o que nós queremos. E às vezes nem sempre a gente quer o que precisa, e nem sempre a gente precisa o que queremos. E Deus, ele sabe o nosso amanhã, ele sabe onde nos colocar hoje, para que amanhã a gente entenda como que ele colocou nós aonde nós estamos no dia de hoje. Porque Deus, apenas Deus, ele conhece o nosso futuro. Então não dá para a gente, de forma tão expressiva, contundente, de uma forma tão necessária de entender os processos de Deus. Não dá para a gente obrigar a Deus a nos explicar por que Ele quer que a gente esteja no processo que a gente está passando. Então, quando a gente entende e crê que Deus está no controle, Daniel Carneiro, Deus abençoe, pastor, meu amigo Abner Santos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Guilherme, meu amigo. Então, quando a gente entende que Deus está no controle, a gente não pode questionar o processo. Quando a gente entende, a gente passa a entender que Deus, ele está no controle, a gente sabe que não precisamos se a gente está adequado a se manter na posição que Deus quer no dia de hoje, a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque a gente sabe que o dia de amanhã Deus está no controle. É por isso que ele permitiu que a gente tivesse no processo da nossa atualidade. Não sei, talvez Deus permitiu que você esteja passando por um processo, e pelo fato de você entender que é Deus que está no controle, não tem como você questionar a Deus o porquê você está passando nesse processo, porque só Deus conhece o teu amanhã. Cauê, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Profeta Franciele, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então não tente questionar a Deus o processo que Ele colocou na sua vida, porque Ele conhece o seu amanhã. E quando o propósito começar a chegar na sua vida no dia de amanhã, você vai entender o porquê que Deus permitiu que você passasse nesse processo. Então é uma situação de entender, ou de tentar entender e não questionar. Porque a gente questiona tanto a Deus, por que Deus permite isso, por que Deus permite aquilo, por que Deus resolveu fazer isso. É simples, basta a gente passar a entender que Deus está no controle de amanhã, a gente vai passar a entender que estamos hoje vivendo o processo que Deus permitiu. É isso que a gente precisa entender.
Porque quando a gente está passando por um processo, a gente começa a questionar a Deus, começa a se questionar, será que eu errei, será que eu pequei? É simples, é processo. Quando chegar o amanhã, o a depois, você vai entender, porque o propósito, uma hora ele vai chegar, uma hora a situação vai fazer com que você abra os olhos e talvez daqui um ano, talvez daqui um mês, talvez daqui um dia, não sei, você vai abrir o olho e vai ver o propósito, aí você vai entender, poxa, é por isso que Deus permitiu que eu passasse por esse processo, para que hoje eu pudesse viver esse propósito. Então o processo já é um propósito, e para que tudo isso você passe a entender sem sofrer, para que você comece a passar o processo sem sofrer tanto, sem se martirizar tanto, basta somente você entender que o processo faz parte do propósito, e o propósito, todo processo tem um propósito, e todo propósito ele tem que ter um processo, porque o processo ele te faz amadurecer, e isso é que nos faz entender que Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes, no processo, seja no propósito. Deus ele sempre está no controle de nossas vidas. Isso é o suficiente para a gente entender que Deus sempre, tanto ontem quanto hoje quanto amanhã, ele sempre vai estar em nosso propósito. Então, deixo aí minha dica, deixe um pouco mais de questionar a Deus o porquê que você está passando esse período. Deixe um pouco mais, deixe Deus trabalhar um pouco mais nos processos que Ele tem para a sua vida. Porque, como eu falei, somente Deus, Ele sabe o seu futuro. Somente Deus, Ele conhece o seu amanhã. É por isso que Ele fala para Isaías, Ele diz, Isaías fala para meu povo que antes que houvesse dia eu sou. E antes que houvesse dia eu sou. Então o dia está dentro do tempo do homem. E o tempo do homem está dividido em 3 fases do dia: o passado, o presente e o futuro. Então quando Deus diz que antes que houvesse dia eu sou, Ele está dizendo para Isaías falar para o povo que antes que houvesse o passado Ele era, antes que houvesse o futuro, o presente Ele era, e antes que houvesse o futuro Ele é. Então Ele está dizendo, está falando em outras palavras que Ele já está no controle do nosso amanhã, né? Então tudo que a gente precisa é entender que todo processo tem um propósito. Tudo que a gente precisa entender é isso. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes a gente dá vontade de parar, jogar tudo pro alto, desistir. Dá vontade, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente entende, às vezes a gente procura a saída de um lado, procura a saída de outro e não consegue encontrar, então de fato a gente começa a vir esses questionamentos na mente: por que que Deus faz isso, por que que Deus permite isso, por que que Deus não age, né? Mas tudo que a gente precisa entender em períodos de crise, em períodos em que a gente não entende o que Deus quer em nossas vidas, tudo que a gente precisa entender é que Deus tem propósito em todo o processo. Deus tem propósito em todo o processo. Disseram para mim esses dias: Natan, você é ganhador de almas. Você tem um ministério frutífero. Ribamar Silva, Deus abençoe, profeta. Você tem um ministério que dá muitos frutos. Então como que é possível Deus ele tirar você do altar? Eu fui questionado da seguinte forma: como que Deus tirou você do altar diante de um ministério tão frutífero? Então esse tipo de questionamento, lógico que de imediato ele vem em nossa mente, vem em nossa cabeça: como que pode Deus de fato estar nessa situação, nesse ambiente, nesse período? Eu sempre em toda a minha vida, desde quando eu casei, já 7 anos e 8 meses fazendo hoje, eu sempre
Deus sabe da clareza, da seriedade quando eu falo isso. Eu sempre priorizei muito a minha família. Muito a minha família. Em tudo. Quando a gente passa, a gente casa, a gente tem filhos, a gente não vive mais pra gente, a gente vive pra família. Isso é fato. Então, e uma das coisas que me fez decidir a viver o processo que Deus está, que estou vivendo no momento, tudo que eu sempre fiz e sempre vou fazer priorizando a minha família. O meu maior ministério, meu pai, pastor José Ayrton, ele sempre me ensinou isso. Do dia que você se casar, o seu maior ministério, porque eu já pregava muito antes de casar, desde 14 anos de idade eu já pregava lá no estado do Ceará. Mas o meu pai, ele chegou para mim, sempre ele chegava para mim e dizia: olha, o que Deus tem para você é muito grande, mas vai chegar um momento que você vai se casar, e quando você casar, o seu maior ministério é a sua família. Então eu sempre priorizei muito a minha família, e Deus sabe o quanto eu prezo, o quanto eu prezo pela minha família. Então é isso, gente, guarda essa palavra, que tudo que a gente precisa entender é que são processos, e esses processos têm propósito, com certeza tem propósito. Dá vontade de parar? Dá. Tem situações que vai dar vontade de você parar, tem situações que vai dar vontade de você jogar tudo pro ar, vai dar vontade, em pleno exercício do processo, no meio do processo, com certeza vai ter momentos que você vai querer parar, jogar tudo pro ar, mas entenda uma coisa, quando decidimos estar no centro da vontade de Deus, pastor Geison Lemos, Deus abençoe, meu amigo, quando decidimos estar no centro da vontade de Deus, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, e às vezes nem sempre o centro da vontade de Deus é aquilo que a gente quer. O centro da vontade de Deus muitas das vezes vai exigir que você abra mão de muitas coisas. Então, o que eu mais quero é estar no centro da vontade de Deus. Estando eu no centro da vontade de Deus, estando você no centro da vontade de Deus, com certeza você não vai ter tanta dificuldade em entender os processos de Deus para a sua vida, né? Tudo que você precisa é isso, é entender que todo processo tem um propósito. Tudo que você precisa entender é isso, que a partir do momento que você passar a entender esses processos, pastora José Araújo, Deus abençoe sua vida, quando você passar a entender que todo processo há um propósito, você vai passar a entender que de fato você vai ter mais facilidades para passar qualquer tipo de processo, quando você entender que todo processo tem um propósito, e esse propósito é proposital de Deus. Então, quando você passa a entender que os processos têm propósito de Deus, você vai ter mais facilidades em entender os processos que Deus tem na sua vida. E processos às vezes dói. E às vezes Deus quer fazer de você uma joia rara, Deus quer fazer de você uma peça rara, Deus quer lapidar você, Deus quer lapidar a sua alma, quer lapidar o seu caráter, e a lapidação, o processo de lapidação é muito doloroso. O processo de lapidar é muito doloroso. Certamente que você só vai entender quando você já tiver lapidado, transformado por Deus, na mão de Deus, aí você vai entender, nossa,
como foi difícil o processo, mas você vai entender no momento do propósito acontecendo na sua vida, você vai entender que tudo que você passou foi para que Deus transformasse o que você é. Glória a Deus. Tudo que você passou foi para que Deus transformasse em quem você é. Então, para isso, Deus precisa desse processo. Precisa que Deus permite que você precisa passar por alguns processos doloridos, dolorosos, mas necessários. Processos são necessários para você chegar amanhã ou depois, no período de que você estará vivendo o propósito, você passar a valorizar mais o processo. O processo, ele vai fazer você valorizar. Guarda isso, guarda isso. A expressividade do processo te fará valorizar o propósito. Eita glória! Vou repetir. A expressividade do processo vai te fazer valorizar o propósito. Então, quando você começar a viver o propósito, você vai valorizar mais o propósito que Deus tem para a sua vida. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Estou chegando aqui em casa. Foi muito bom estar com vocês hoje. Deus possa abençoar a sua vida de forma muito especial. Tudo que quero é estar no centro da vontade de Deus. Tudo que almejo é estar no centro da vontade de Deus. Agora, então, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.